Eu nunca vi esse canal do Hamlet. Fala rapaziada, hoje o vídeo vai ser um pouco diferente. Não faz muito tempo que esse canal chamado Amigo Eli apareceu recomendado pra mim por conta dos meus interesses acerca dos assuntos religião e ateísmo. Esse é um canal que já tem um histórico contra ateus e como alguns Vocês já ganharam, vocês já ganharam. sabem eu me considero ateu, então eu pensei em fazer um vídeo Ih, caralho. resposta a um vídeo dele intitulado Refutando o Ateísmo. Eu tenho que começar a elogiar a edição dele, ela é muito boa, muito emocionante, mas às vezes, quando ele vai se referir a pessoas das quais ele não concorda, como os ateus, ele coloca alguns inserts que ridicularizam esses pensamentos, os pensamentos dessas pessoas. Isso é bom pra narrativa, pra tentar induzir alguém a pensar que se ela pensa dessa maneira, ela tá errada, sendo representada por aquela imagem ridícula. Isso diz muito sobre semiótica. Se você quer representar vilões, você os faz com uma cara feia e com alguma cicatriz. Isso é como aqueles memes em que tem dois opostos, o Shed e o Nerd. Fazer isso é a mesma coisa que sempre que eu citar pessoas que acreditam em Deus, eu colocar um insert bem ridículo pra representar elas. Claro que eu não vou fazer isso, mas eu tô avisando Representá-las. a minha audiência pra vocês prestarem atenção ao que ele tá dizendo e não na estética do vídeo dele. Agora, sem mais enrolação, vamos lá. O argumento cosmológico diz que tudo que a gente vê ao nosso redor tem uma causa. Tipo, se você vê uma árvore crescendo, é porque ela foi plantada ou germinou de uma semente. Então a mesma lógica se aplica ao universo. O argumento cosmológico parte do princípio de que se o universo está aqui, deve ter uma causa que o fez existir. Tipo, não dá pra simplesmente dizer, Ele apareceu do nada. isso é meio estranho, né? Então a pergunta é, o que foi que causou o universo a existir? Agora vem a parte interessante. Os defensores do argumento cosmológico dizem que essa causa que fez o universo existir não pode ser apenas mais uma coisa que existe dentro do universo. Porque se fosse assim, você acabaria caindo num loop infinito de Quem criou isso? Quem criou? entendeu? Então tem que ser algo fora do universo. Algo que não precisa de uma causa pra existir, porque é a própria causa de tudo. E é aí que muita gente associa essa causa a Deus, sacou? Porque é algo que está além do que a gente pode ver ou entender completamente, mas que deu origem a tudo que a gente conhece. Tem gente que diz que o argumento cosmológico tá cometendo uma falha de raciocínio chamada falácia da composição. Eles argumentam que só porque todas as partes do universo têm uma causa, não significa que o universo como um todo também precisa ter uma causa. Mas não é bem assim. A ideia é mais sobre o princípio de que tudo que começa a existir tem uma causa, e não sobre assumir que o todo é igual às partes. Não entendeu? Então calma lá. A falácia da composição diz que essa ideia seria como dizer que se todas as peças de um quebra-cabeça são pequenas, então o quebra-cabeça inteiro também deve ser pequeno. No entanto, o argumento cosmológico não está afirmando que o todo é igual às partes. Assim como cada peça de um quebra-cabeça tem uma causa para existir, alguém que a fabricou, por exemplo, concluímos pela lógica que o universo como um todo também deve ter uma causa para sua existência, mesmo que seja algo além de suas partes individuais. O argumento cosmológico é um dos melhores argumentos para pensar sobre a existência de um projetista, mas ele pressupõe que a causalidade é uma característica inerente a todo o universo, e isso pode não ser verdade. O que eu quero dizer é que nem tudo pode ser considerado consequência de suas causas, e que tudo pode ter uma explicação, Tá errado o português ali, é consequência que ele colocou, tá? mas nem tudo pode ter uma causa. Causa é um tipo específico de explicação. O próprio emaranhamento quântico pode ser uma refutação para isso, onde duas partículas muito distantes se afetam instantaneamente uma a outra sem uma causa aparente. Também tem isso que a gente conhece como indeterminismo quântico, onde as partículas subatômicas não têm um estado definido até que elas sejam observadas. Isso pode significar que se você souber todas as condições iniciais de um sistema, mesmo assim você não vai conseguir prever o que aquela partícula vai fazer, fazendo com que ela seja um objeto que independe de causas. É claro que eu não sou físico, eu sei muito pouco sobre mecânica Então, você tá errado, né? Porque não é que elas independem de causas, é que a forma como nós, seres humanos, conseguimos atingir o cálculo por elas é com a observação. Então, elas precisam, de certa forma, serem observadas por nós e, dentre os modelos que nós estamos aderidos a elas, podemos deduzir que elas possuem uma natureza fora da nossa observação, mas nós nunca conseguimos, porque elas têm que estar conosco. quântica no geral, mas esses conceitos eles confrontam diretamente a sua noção de causa e efeito como a gente conhece. Apesar disso, a gente pode ssó não saber as causas aparentes daquela consequência. Um outro argumento Lembrando, isso não é de forma alguma um argumento que refuta a forma de causalidade, né, de composição, porque ele afirmou que pode ser. Ele não tá refutando o cara. Ele tá falando assim, não necessariamente. Ah, então pode ser também? Pode ser também. Porque, de novo, o rapaz aqui, ele tá fazendo a pressuposição de que A é igual a A, né? Dentre a irredutibilidade das ações, nós precisamos de um valor de observação. Ou seja, se o rapaz tem um argumento cosmológico que vê além da prospecção universal, o argumento do rapaz aqui tá errado. Na verdade, tá equivocado, desencaixado. contra o argumento cosmológico é falar que não é porque as coisas funcionam assim, aqui e agora, que elas sempre funcionaram dessa mesma forma. Ou seja, não é porque hoje a gente observa as causas e os efeitos que eles sempre foram regras no universo. O universo, por exemplo, pode sempre ter existido, ou ser um eterno ciclo, um sistema autocontido em si. Aqui tá um outro exemplo. Supondo que tudo que De novo, isso de forma alguma refuta a religiosidade, porque você pode muito bem afirmar que A não é igual a A para sempre. Ou seja,
Você está apenas dizendo para o cara que simplesmente pode ter aparecido um Deus e feito assim. Você viu um cara fazendo isso? Não. Nós temos como calcular alguma coisa fazendo? Não. Se você tem a margem de dizer que a causalidade, a composição dos fatos, não corresponde a toda a extensão do universo, nem a início ou a prospecção futura, você está apenas afirmando também que esse rapaz pode ter razão. Porque Deus, se na visão religiosa, por valores teístas, ele está argumentando, a causalidade é apenas uma ação motora que nós temos acesso. Mas quem foi que disse no contrato entre nós e Deus que amanhã vai ser igual? Nada. Nada. Você pode acordar amanhã e estar levitando. Por que não? Porque tudo que nós vimos até hoje não foi. O rapaz aqui, de novo, está só corroborando com o argumento religioso. E quando eu digo religioso, gente, eu digo de um valor de criador, né? De criador e criação. Eu queria repetir aqui, eu não sou cristão, eu sou budista. E budista acredita muito em valores religiosos, porque nós somos religiosos, mas nós somos soteriológicos, que seria da ascensão a Nirvana, né? É o valor de Amitabha, terra pura. Então, tipo, existe coisas que são suprassensoriais. E a suprassensorialidade, ela não é calculada por valores matemáticos. Matemáticos não, porque matemáticos é um valor teórico, né? Por valores físicos. Então eu ainda estaria, sim, adentrando a esse universo aqui, tá? Que acontece tem uma causa, essa causa precisa de tempo para acontecer. Por exemplo, uma planta. Primeiro você planta a semente, depois você espera alguns dias e só então ela vai começar a brotar. De novo, cara, não importa a causa, velho. Você tá... As causas precisam de tempo. Não! Não! As causas não precisam de tempo. Você pode pegar e fazer um cálculo matemático de que isso vai acontecer. Por quê? A igual a A. No momento em que você está flertando com o fato de que A pode não ser igual a A, qualquer coisa vale, que é o que o rapaz do vídeo original está falando. Já que Deus é superior à lógica humana, nesses contextos que você está colocando. A causa da semente brotar foi a minha ação de tê-la enterrado. Isso quer dizer que precisamos de espaço e de tempo para que a consequência aconteça. Imagina um mundo onde o tempo não existe. Você não poderia nem se mexer. Até onde sabemos, o espaço-tempo é uma característica do nosso universo. E o conceito de causa e Ai, que papinho Surface, pô. efeito depende de tempo, de linearidade. Eu preciso fazer algo para que algo aconteça. Isso levanta O tempo não é linear, tá? O tempo não é linear. Gente, quando a gente fala de linearidade, a gente está colocando num plano cartesiano, tá? Um plano cartesiano, Imagina um mundo onde o tempo não existe. Você não poderia nem se mexer. Até onde um plano cartesiano, ele não tem profundidade, ok? Ele é reto. A linearidade de uma curva é curvilíneo. O tempo é curvilíneo, porque tem deformações. Se o tempo tem deformações, ele não é linear. sabemos, o espaço-tempo é uma característica do nosso universo. E o conceito de causa e efeito depende de tempo, de linearidade. Eu preciso fazer algo para que algo aconteça. Isso levanta a questão: como teria uma Cara, mas isso aí é entropia, né, mano? Mas você tá falando de entropia? Fala sobre entropia, não fala sobre causalidade. Você tem que falar primeiro sobre entropia. causa antes do espaço-tempo, se o espaço-tempo só existe porque o universo existe? Isso quer dizer que não tem nenhuma necessidade de falar que o primeiro motor é um projetista inteligente, sendo que a gente pode falar que o universo sempre existiu, como sistema autocontido. Ele também falou da falácia da composição. Cara, mas você pode falar no mesmo nível que você pode falar que é Deus. A sua argumentação é essa, pode falar. Não pode ser. Você só vive de possibilidades. O rapaz não está falando sobre possibilidades. O rapaz está falando sobre cosmovisões. Ah, mas o rapaz pode estar certo ou pode estar errado. Gente, as probabilidades não entram aqui. Nós não estamos falando sobre tautologias. Tautologia, né? Que é coisa. Ou tá chovendo ou não tá chovendo. Acho que é tautologia. Enfim, a gente não está falando sobre isso, tá? De nenhuma forma. A discussão não é essa. É refutar a existência divina. Ou a existência suprassensorial das coisas. Você não está refutando, você está dizendo outra coisa. Você está falando outro universo. Não está condizente, você está tangenciando o tema.
que diz que pode ser falacioso afirmar que, porque cada parte do universo tem uma causa, isso significa que o universo também tem uma causa. Isso porque o universo pode ser um sistema fechado nele mesmo. E se o argumento cosmológico, como ele afirmou, não tá falando que o todo é igual às suas partes, então não tem qualquer motivo pra falar que o universo tem uma causa, já que causa e efeito são características do universo. Fora que tudo que a gente conhece acontece dentro do universo. Então não tem nenhum motivo ou evidência ou base sólida pra crer que exista algo fora desse universo. Se tudo que a gente conhece... Não, tudo bem, isso aqui já é um argumento mesmo, tá? Nada ao nosso redor precisa de uma explicação fora do universo. Que exista algo fora desse universo. Se tudo que a gente conhece tá aqui dentro, nada ao nosso redor precisa de uma explicação fora do universo. Então por que o universo como um todo também precisaria? O argumento teleológico. Não, então, isso aqui de fato existe, né? Já dado as proporções de que nós tentamos converger à verdade, a verdade, ela tem uma natureza que se percorre ao que nós supostamente identificamos. Nós já conseguimos tangê-la várias vezes, mas a procura por ela não necessariamente faz com que nós tenhamos a certeza de como ela age, entende? Dado essa composição, afirmar que o universo se molda por causalidade e, por assim ser, precisamos de uma causalidade inicial a zero, não é correspondente. Porque o modelo tal como o universo se conduz pode ser que seja infinitesimal. Que o universo seja infinitesimalmente assim. Que não houve uma origem há 13 bilhões de anos atrás. Porque essas causalidades elas podem ser infinitas. Também é uma... e você está falando sobre possibilidade também. Mas aí eu estou refutando o ponto do cara. Que ele está falando que é uma obrigação de ser uma causalidade zero. Não, então, de fato não tem obrigação. Aí já não entra nessa questão. Lógico, é meio que uma reflexão sobre como as coisas do universo parecem ter um propósito. Argumento teleológico é de finalidade, né? Um plano por trás dela, sabe? Tipo, quando a gente olha pra natureza, vê toda essa ordem e complexidade, e aí pensa, será que tudo isso foi só uma grande coincidência? Ou será que tem alguém planejando tudo? Imagine que você está olhando para um relógio. Você não pensa que ele se montou sozinho, né? Você entende que alguém inteligente o projetou e o montou com um propósito específico, mostrar as horas. Então o argumento teleológico é mais ou menos isso, mas aplicado ao universo como um todo. Quando a gente olha para as coisas, como o funcionamento perfeito do corpo humano, a precisão dos movimentos dos planetas, ou até mesmo a beleza das flores, fica difícil acreditar que tudo isso é apenas fruto do acaso. Eles argumentam que essa ordem... Não, pô, mas é difícil de acreditar que é fruto do acaso. É difícil de acreditar também que o Argentino Júnior foi campeão da Libertadores, pô. Mas aí é difícil de acreditar. Isso aí não é argumento, não. O cara do vídeo original tá memando. Complexidade sugerem a existência de um planejador inteligente por trás de tudo. Mas ali, muitas das coisas que parecem ter um propósito podem ser explicadas por processos naturais, como a evolução. Sim, cara, se eu pego uma moeda, jogo pra cima, ela cai cara ou coroa. Mas pra mim, que eu sou um idiota que não consegue ver a rotação da moeda, mas alguém que consegue calcular a rotação da moeda sabe que claramente vai cair cara ou coroa. É verdade que a evolução e a ciência explicam muitas coisas legais sobre como as coisas funcionam no universo, como o desenvolvimento do olho humano ao longo de milhões de anos. Isso é bem incrível. Mas veja bem, isso não refuta o argumento teleológico. Na verdade, esse argumento não está negando a existência de processos naturais e científicos por trás das coisas. Eles apenas sugerem que esses processos são parte do plano maior de um ser inteligente. Mas às vezes a gente vê coisas ruins na natureza que parecem meio bagunçadas ou imperfeitas. Tipo, tem terremotos, tsunamis, doenças. Se tudo fosse planejado por um ser inteligente, por que teríamos coisas assim? Sobre as coisas ruins da natureza, tipo terremotos e doenças, cada religião e doutrina tem a sua explicação pra isso. Mas o argumento teleológico sem nenhum viés religioso diz que isso faz parte de um plano maior que a gente não consegue entender completamente. Por exemplo, um terremoto pode ser devastador, mas também pode ajudar a liberar a pressão nas placas tectônicas e manter o equilíbrio do planeta Terra. Esse argumento sugere... Sim, isso aqui é um argumento que as pessoas talvez não pensem quando um religioso fala, né? Que o religioso ele fala muito sobre glória, sobre esperança. Mas e a fome na África, né? Cara, tem um imbecil na turminha dos biólogos do YouTube que tentou refutar a Bíblia dizendo que mas fulano ficou calado, né? Quando fulano foi estúpido. Cara, é impressionante assim o nível de desonestidade que alguns desses caras aparecem, esses ateu todinho de merda, aparecem pra diminuir. O urso que comeu as crianças na Bíblia. E aí, hein? Seu Deus é bom por acaso? Sempre comentário apelativo, cara. Óbvio, gente, que se a gente olhasse para uma coisa horrível e perdesse a nossa fé, não teria bases anteriores, os pilares que nos cercam não seriam assim, cara. É evidente, o argumento do rapaz aqui do vídeo original, essa segunda parte, é uma boa resposta, porque simplificada, digamos assim. Mas sobre ser teleológico ou não, olha, no budismo, tem muitas vertentes sobre esse valor teleológico.
No budismo tem uma ideia de que, principalmente, né? Tem-se a ideia de causalidade por valores do vício sansárico. Mas também, shamatha, a sunyata, sempre se converge. Eu sou bem do lado do argumento teleológico, tá? Tô bem do lado do argumento teleológico. Tem outras versões, né? Mas é como se todos nós um dia fôssemos agraciados com o Nirvana, com a terra pura de Amitabha. Eu acho que é muito refutável o argumento da teleologia, tá? Só que ao mesmo tempo, existir um criador para a teleologia não é sinônimo, tá? Preciso deixar isso claro aqui. Quando você faz o relógio e aponta, né? Olha só como ele está perfeito e tal. Esse argumento do relógio, do relojoeiro, ele pode ter um predecessor também. O relojoeiro, quem foi que criou o relojoeiro então? Quem foi que ensinou o relojoeiro? O relojoeiro aprendeu do nada? Ele só sabe que é assim que se faz o relógio. Por quê? Pronto, aí você volta na petição de princípio, infinita, tá ligado? Então tem que ter calma sobre isso. Que as coisas boas e ruins têm um plano maior por trás, e a complexidade das coisas implica em um projetista inteligente. Bom, é verdade que um terremoto pode liberar pressão e fazer a Terra sobreviver por mais alguns anos, mas e quanto a acontecimentos objetivamente ruins para a vida na Terra, como foi o caso do meteoro que matou os dinossauros, a tsunami... Cara, não foi objetivamente ruim para a Terra o meteoro ter matado vários dinossauros. O que é morrer? O que é morrer, panaca? Fala pra mim o que é morrer. O que é morrer? Ai, matou vários dinossauros. O que é matar? O que é morrer? Num plano divino. Sério, de verdade. Não, de verdade, de verdade. Ó, queria fazer aqui um momento. Eu recomendo demais. Recomendo demais. Sim, eu sei que o Sogyal fez besteira, tá? Eu sei que o Sogyal fez besteira. Mas esse livro aqui que ele escreveu é uma sintetização dos pensamentos sobre o budismo tibetano. Esse livro aqui é muito, muito rico, tá? Para que vocês deixem de lado essa ideia de que a gente vive e morre. Ah, vive e morrer, morrer e vou viver, morrer e vou ver. O próprio preceito de eu já é uma armadilha que você coloca em você mesmo, tá? De você, ó. Que nós colocamos em nós mesmos. Eu juro a vocês, vai mudar um pouco a perspectiva, que é muito complexo o pensamento, mas pensem assim. Quando você falece, os micro-organismos que estão no seu corpo, eles morreram? Eles estão agora em um ecossistema diferente, que aos poucos, né, vão se separando e se dissipando. O que eu quero dizer com isso? Nossa, ele morreu. De fato, a consciência pela qual estava resignada no corpo do Igor não está mais aqui. Mas o corpo do Igor está passando por um processo no qual ele não passava antes, em detrimento de situacionais que não envolvem necessariamente a morte do que está aqui na cabeça. Por quê? Por exemplo, se eu corto o meu braço e jogo ele longe, eu morri? Um pedaço meu foi embora. O meu eu não morreu. Mas e todas as células que estavam naquele braço? E todo aquele sangue que estava naquele braço? E todos aqueles componentes virulentos e o que seja que estava naquele braço? Eu sou apenas eu por causa da minha consciência? Mas se eu preciso me alimentar por valores ossados aos micro-organismos que estão dentro do meu corpo? Enfim, o eu não pode se estender a essa carne que você conhece. Tenha cuidado, tá? Quando a gente está falando da morte dos vários dinossauros, vários dinossauros morreram. Ótimo, é uma grande perda para o mundo. Mas o mundo continua, amigo. Morreram vários dinossauros. Vieram várias espécies depois da morte dos dinossauros. Demorou milhões de anos. Demorou milhões de anos. Mas o que é milhões de anos para por um valor religioso, divino, altivo?
O que são milhões de anos? São nada, é um instante, sabe? Enfim. Ah, é uma coisa que é realmente ruim. Gente, esse argumento idiota de que uma coisa realmente ruim vai refutar a religião. Caraca, gente, é óbvio que existem pessoas que molestam crianças, cara. Isso é horrível. Isso é horrível, cara. É óbvio que isso é horrível. Pô, mas o próprio cristianismo fala assim, ó, Deus sabe que essa é a melhor rota. Nós passamos por coisas horríveis, mas na cabeça de um ser perfeito, benévolo, é o melhor que pode acontecer. Poderíamos estar diante de coisas ainda piores, se não fosse a benevolência dele. É tão simples. É um argumento tão fácil de refutar, de apresentar, né? Tipo, é muito simples. Tem uma passagem de Crisóstomo, eu acho, que ele vê uma chacina. Várias pessoas ao chão, sangue, vísceras. E os sacerdotes olham para aquilo e começam a rezar. Benévolo seja o Senhor. Obrigado, Senhor, por ter feito o melhor caminho para nós. Bendita seja a sua sabedoria. Eu, como ser humano, não o compreendo. Mas bendita seja a sua benevolência. Tá ligado? Como é que o cara olha para aquilo ali e fala, não, Deus é lindo. Gente, para de pensar no falso demiurgo, gente. Pô, parou, já passou. Já passou o falso demiurgo? Já passou? Por favor. No Japão em 2010, o Covid-19. Esses acontecimentos te fazem pensar que Ai, o Covid-19. Eu não vou nem... Eu vou pro YouTube, né? Eu vou pro YouTube. Pera aí que esse Gente, ó, blipa aí. Editor, por favor, blipa pelo menos alguma parte dessa palavra, por favor, tá? Cara, não é possível que você olhe pra isso e refute... Ó, gente, eu não vou me estender, tá? Vamos prosseguir o vídeo aqui. existe um ser inteligente por trás disso tudo, pelo menos você tem que admitir que ele não é muito benevolente, já que isso Cara... objetivamente causa sofrimento a uma maior parte de seres humanos, ou seres no geral, do que Sofrimento? Aí eu vou falar sem ser a versão cristã. Sofrimento? Nós sempre sofremos. Nós sempre sofremos. Não há não sofrimento no ciclo vicioso sansárico. Tá? Você vai ter que escapar disso. Para escapar disso, você vai ter que passar por muito mais sofrimento. Para poder superar esse problema. Tá? Existem inúmeras passagens budistas que estão aqui na minha cabeça. Mas uma verdade é: existe uma fonte do sofrimento e nós podemos evitá-la. Mas todos nós aqui estamos presos em dukkha, que é o sofrimento. Não tem necessariamente mais sofrimento ou menos sofrimento, porque nós todos somos juntos. Estamos todos juntos. Sofrimento é para todos nós. E o ciclo sansárico precisa ser rompido por nós. Una-se à sabedoria e esqueça que você merece mais ou merece menos sofrimento que o outro. Tá? Lamente, tal qual você lamenta a perda de um filho ou a perda de um celular. É difícil. Mas entenda, todos nós sofremos. a felicidade a outros. Usar o terremoto foi um bom exemplo, mas manter o equilíbrio do planeta Terra pode não ser um propósito inteligente criado por um projetista inteligente. Pode ser apenas uma necessidade natural do planeta Terra, quase como um instinto de sobrevivência, uma intuição. Cara, se é um processo natural do planeta, adivinha quem foi que criou o planeta? Porra! É impressionante como eu não sou cristão e estou... E assim, é evidente que esse cara não consegue, pô. Para sobreviver, o que faria muito mais sentido. Alguém pode argumentar dizendo que o Covid-19 existiu para que a gente conhecesse e avançasse tecnologicamente nas curas pro Covid, mas isso também é assim que refuta você? Na sua cabeça, alguém que refuta você é assim? Pô, né? não faz muito sentido, tendo em vista que a gente não precisaria de uma cura pro Covid se o Covid nunca existisse. E aí ele fala: meu Deus, caraca, bicho, é impressionante, pô, esse cara terminou o fundamental. Isso é pra um plano maior do qual os seres humanos não conseguem entender. Isso me parece Refuta isso. Uma forma de fugir de um assunto principal, porque implica Ah, cara.
que, porque não entendemos algo, deve haver uma explicação misteriosa ou transcendente por trás, sendo que a gente pode só não entender, assim como não entender. Cara, você pode... Peraí. Vamos lá. Eu vou esperar ele terminar... Vamos fazê-lo terminar o raciocínio. Algo, deve haver uma explicação. Conseguem entender. Isso me parece uma forma de fugir de um assunto principal, porque implica que, porque não entendemos algo, deve haver uma explicação misteriosa ou transcendente por trás, sendo que a gente pode só não entender, assim como não entendíamos os terremotos há centenas de anos. A natureza é mais como um jogo de acerto e erro. Os animais que melhor se adaptam... Peraí. Se é apenas uma projeção humana de conforto, porque nós não entendemos, sendo que nós poderíamos simplesmente não entender, então como é que você entende que aquilo ali é mais perigoso ou menos perigoso que algo? Como é que você entende então que aquilo ali é algo efetivamente cruel? Se você vê uma atrocidade na sua frente e ao seu lado tem uma pessoa cega que não a viu, simplesmente não viu a atrocidade, você é menos ser humano que essa pessoa? Você é mais ser humano que essa pessoa? Porque ela não entendeu a gravidade da situação. Cara, tipo, é tão simples de que a partir do momento que você está entendendo sobre um assunto, você está usando o seu raciocínio, você está sendo uma pessoa sapiente. Julgar que o próximo está errado porque ele está pensando nos valores abstratos que aquela situação está acontecendo, faz com que você também seja uma pessoa horrível. Porque você está diminuindo abstrativamente aquela pessoa. Você nunca viu na natureza coisas brutais. Hoje mesmo, gente, vai ser um pouco gráfico o que eu vou relatar aqui, tá? Hoje mesmo, eu estava passando no Twitter e eu vi uma onça segurando pela cabeça uma macaca que no seu bocho estava seu filhote agarrado. Gente, isso é brutal. Brutal. Mas é a natureza. Valores da natureza. Isso é ruim? Por que isso seria ruim? A onça precisa se alimentar. Por que você, como ser humano, julga que aquilo ali é menor, que aquilo ali é cruel? Sabe? Por que é ruim uma doença se proliferar num corpo? Para a doença é ótimo. Valores de perspectiva, tá? Se ele está falando que tudo natural, tudo não é natural. Da crueldade. Se simplesmente aparece um vírus como esse que apareceu aí, que a gente debate muito se vírus é vida ou não, né? Mas eu vou assumir aqui que vírus é vida, tá? Um vírus que que tá assim, ó, tem uma uma profusão absurda. Ele se instala. Isso é ótimo pro vírus. Por que você, natureza, como animal que você é, acha que tá no direito de dizer que isso é ruim? Quem é você? Na perspectiva da faca, quando tu cortas a carne de um porco, quem és tu para dizer que o porco que está sofrendo? Quem és tu para dizer que o porco é alguém que está sofrendo uma crueldade? Por que no momento que o porco não tem mais consciência, não sente mais dor, que é o momento em que não é cruel? Quem é você para afirmar isso? Enfim, né? Continuam vivos e os que não se adaptam morrem. Mas é mais como um jogo de acerto e erro. Os animais que melhor se adaptam continuam vivos e os que não se adaptam morrem. Mas eu concordo absolutamente. Os humanos, eles têm limitações em suas capacidades. A gente não vê um monte de coisa. As cobras podem ver radiação térmica. Os povos detectam a luz infravermelha. Só que eles terem essa capacidade não implica que exista um plano para que eles tenham isso, mas simplesmente porque é necessário para que eles se adaptem melhor ao seu ambiente. Na minha opinião, é um salto muito grande você sair de temos limitações cognitivas e para isso existe um plano divino, ou por isso existe um plano divino. Até porque a natureza... É um salto muito lógico também você dizer que seu pensamento abstrato é burro. Você está fugindo da realidade por ter pensamento abstrato. Cara, gente,
Gente, esse cara realmente acha que ele tá argumentando de fato, assim, vamos pra academia, vamos pra academia mesmo. Você traz esse seu pensamento de Richard Dawkins da vida e coloca lá, cara. Você vai ser refutado por 8 línguas, no mínimo, tá? Me parece um pouco cega. Ela vai testando tudo e o que dá certo fica. Isso é o contrário de afirmar que há um agente inteligente por trás. Um ser de inteligência infinita não iria ficar testando o que dá certo e o que dá errado. Ele acertaria na primeira vez. Não, ele deixaria livre. Cara, isso é um dos primeiros pontos da Bíblia, que no caso é o que o rapaz do vídeo original é. Ele deixaria livre. Ele não vai fazer o que tá certo e ponto. Não, porque ele já fez o que tá certo e ponto. Ele já tem os querubim do lado dele, que já são perfeitos. Cara, pô, amigo, é muito. Tu acha que tá refutando, tu acha que tá mogando alguém, cara? Tu tá larpando demais. Gente por trás. Um ser de inteligência infinita não ia ficar testando o que dá certo e o que dá errado. Ele acertaria na primeira vez. Existem refutações para esse argumento que contrastam diretamente diversas religiões. O argumento teleológico não prova a existência de um Deus onipotente, onipresente e onisciente. Apenas diz que Sim, de fato, não prova. teve um projetista. Esse projetista pode não ter Não, nem necessariamente teve um projetista. Nem necessariamente teve um projetista. Mas enfim, já falei sobre isso. pensado em tudo. Ele pode ter criado um sistema muito simples, como uma explosão de bolas de bilhar, das quais eles não sabem onde vai parar. Pra mim tá claro que o argumento Matematicamente dá pra gente saber muito bem pra onde as bolas de bilhar vão, cara. Dá pra saber. É só você saber a potência, o atrito, a colisão, a força cinética. Dá pra saber. Para, cara. Para, mano. teleológico reflete uma vontade humana de tudo ter um sentido por trás, um sentido divino, e que tá longe de ser o bem-estar humano. Eu penso que vidas não têm qualquer propósito divino, assim como as vidas dos dinossauros que foram mortos por uma catástrofe. Demorou pra que o meteoro chegasse, mas ele chegou. Ou você vai me dizer que o propósito da vida dos dinossauros era pra que os humanos criassem Jurassic Park, o que não seria um propósito ruim, sinceramente. O argumento moral é meio que uma Você sabe se amanhã o propósito do ser humano também é fazer outra coisa, tá ligado? Você tá... que argumento é esse? Que não, o propósito do meteoro foi aniquilar os animais que habitavam pra ter os seres humanos. E qual o problema? E se foi isso de fato, né? E se foi esse o propósito? O que é, de novo, você, ser da natureza, está tendo um pensamento abstrato de que isso é errado ou certo. Sendo que se você é cientificamente um ser da natureza, você deveria ser amoral. Deveria ser amoral. Você deveria ter, como eu já disse, o pensamento também que muitas amebas, muitos seres que estavam ali, agradeceram pela morte dos dinossauros. Pô, finalmente eles podem se proliferar sem os dinossauros para impedir. A flora e a fauna sofreu um baque, mas ela voltou, amigo. Então para de pensar assim. uma reflexão sobre de onde vem o nosso senso de certo e errado, saca? Tipo, por que a gente Não, isso aí é uma parada extensíssima que eu admito, tô com sono, não vou falar muito, tá? tem essas noções de moralidade? Como não mentir, não roubar, tratar os outros com respeito, essas coisas todas. Essas noções de moralidade não podem simplesmente surgir do nada, né? Tem que haver uma base sólida, algo além de nós mesmos, que define o que é moralmente certo e errado. Se a gente vê alguém maltratando um bichinho indefeso, a maioria de nós sente que isso é errado, né? Mas por quê? O argumento moral diz que isso vem de algo maior, uma fonte de moralidade que transcende a nossa própria opinião ou cultura. Cara, eu quero muito ver esse cara refutando o do gato e o rato, tá? Eu quero muito ver esse cara refutando. Essa fonte de moralidade só pode ser Deus. Porque se não tem algo lá em cima, uma lei divina ou algo do tipo, então de onde vem esse senso de moralidade que a gente tem? E mesmo que a moralidade possa surgir da nossa empatia e compaixão pelas outras pessoas, isso não significa que Deus também não seja a fonte da empatia e compaixão. Tipo, quem garante que esses sentimentos não foram colocados em nós por um criador? E quanto ao fato de algumas pessoas serem éticas sem acreditar em Deus, isso mostra que a moralidade pode ser praticada sem necessariamente a crença em algo maior, mas não exclui a possibilidade de que ela tenha uma base divina, pois o argumento em nenhum momento diz que é necessário acreditar em Deus para estar conectado com essa fonte moral. Portanto, existe uma espécie de senso moral inato dentro de cada um de nós. É como se todos, independentemente de onde venham ou das crenças que tenham, compartilhassem algumas noções básicas do que é certo e errado. Se a gente olhar ao redor do mundo, vai perceber que muitas culturas têm princípios morais semelhantes, como não matar, não roubar, tratar os outros com respeito. E isso sugere que esses valores são universais. Cara, é aquela coisa, né? O bem, ele é indefinível, mas ele é muito simples. O bem é indefinível, mas ele é simples. Todo mundo sabe. Todo mundo sabe. Mas é indefinível. Que isso que faz ele ser belo, sabe? Isso que faz ele ser belo. E sim, o budismo é porque é iluminação e tal, né? Nirvana e tal. Pô, a gente tem que fazer o bem porque todos nós precisamos nos iluminar. O Kstigarbha Bodhisattva, ele mesmo fala que não vai cansar até limpar todo o mal do inferno. Eu não irei me iluminar até limpar os karmas do inferno. Esse cara, pô,
Sirigarba é um grandíssimo Bodhisattva, tá? Porque nós todos precisamos nos iluminar. Faça tudo o que for, mas nós precisamos ser o melhor para todos nós. Se esses princípios morais são tão comuns entre diferentes grupos humanos, então deve haver algo mais do que apenas convenções sociais ou educação que os influenciam. Talvez seja algo mais profundo, tipo uma consciência moral compartilhada por toda a humanidade. Um exemplo seria se a gente olhasse para as histórias antigas Sim. de diferentes culturas ao redor do mundo. Muitas delas têm ensinamentos morais semelhantes, como valorizar a honestidade ou ajudar os mais necessitados. E isso sugere que esses valores estão presentes em toda a humanidade, independentemente de diferenças culturais. Então, se a gente vê essas noções morais básicas em tantas culturas diferentes, logo, isso meio que sugere que elas são parte fundamental da nossa natureza como seres humanos. Apesar das diferenças culturais, todos compartilhamos um senso básico do que é certo e errado. O argumento diz que a noção de Que lindo. Que lindo, cara. Como é que esse cara vai refutar isso, mano? Eu tô realmente me perguntando como esse cara vai refutar isso. moralidade vem de algo maior e transcendente, e isso só pode ser Deus. Tipo, quem garante que esses sentimentos não foram colocados em nós por um criador? Mas quem garante que foram? Uma palavra para moralidade ou regras e o conceito de moralidade. Quem garante que isso não foi trazido por Deus? Quem garante que não foi? Nossa, refutou pra caralho o argumento do cara. Podem ser encontrados universalmente, mas eles não são aplicados da mesma forma universal. Simplesmente não existem evidências diretas que conectem a moralidade a Deus. Aqui ele começa. Cara, esse argumento ele é muito bom. Eu não vou pausar tanto, tá? Já admiti aqui. Esse argumento é muito bom. É normal, de fato. Todos nós temos uma moralidade compartilhada, mas ela não é de toda igual. Cara, na Bíblia tá lá. Deus fez de seu semelhante, né? Mas Deus era preto, mano, e fumava. Pô, andava de Cadillac. É o Podpah, né? Pô, mas aí, mano, Deus era negro, mano. Deus escutava funk, meu. Deus fumava. Mano, quero saber essa parada aí, velho. Aí... O Rodrigo, né? Preocupado, tá? Bicho, Assim, pode ser uma dúvida pertinente sua, de fato. Mas esse argumento de tipo, não. Sim, existe uma moral que a gente compartilha. Mas ela não é igual. Cara, adivinha, mano. Livre. É livre. As causalidades materiais da boa-aventurança, cara. Comete uma falsa dicotomia, apresentando só uma solução. Se existe moralidade, ela só pode vir de Deus. Não é bem assim. E se a moralidade vem de Deus... Ele não fez isso no vídeo dele, tá? Ele falou bem claro. Será que isso não é garantido por Deus? Aí ele foi lá e argumentou que todos nós compartilhamos, que isso aqui pode ser oriundo de uma coisa além das educações. Nós podemos... Ele não falou assim, é de Deus. Ele trouxe um questionamento, porque nem ele mesmo se colocou nesse papel. Deixe de ser desonesto com esse cara. De onde vem a imoralidade? Se você perguntasse pra qualquer religioso, essa pessoa provavelmente diria que a imoralidade não veio de Deus, porque Deus é um ser bom. E ela diria que a imoralidade é só uma falta de moralidade. E é aí que tá um dos grandes problemas. Sim. Qual o problema? Ué? Porque isso aqui é absurdo. Essa pessoa provavelmente usaria de argumentos inúmeros milagres e as coisas boas que existem no mundo pra justificar o Deus bom, e como pessoas ruins ficaram boas. Mas em contrapartida, e se eu dissesse que o Deus, na verdade, é mau? Eu poderia usar o sofrimento do mundo inteiro... Não! Demiurgo! Não, Demiurgo, não! Gnose! Todos saiam! Pleroma está aqui! Yadabal! pra falar sobre isso. Então ela poderia dizer, se Deus fosse mau, então o mundo estaria muito pior. Todos estaríamos sofrendo. Bom, não. Até porque não é porque ele é bom, como você disse, que todos estamos felizes, né? A moral é um conceito complexo e embora existam alguns elementos de moralidade compartilhados pelo globo inteiro, isso não quer dizer que eles sejam aplicados da mesma forma no mundo inteiro. Se Deus existisse, a base pra moralidade seria sólida e seria muito fácil provar. Não seria. A base é sólida. Você tá falando da base. E você tá falando que é diferente. Você tá falando que é diferente por sociedades aqui, mas todas elas têm uma base igual. Você está se refutando. Provar moralidade como um conceito universal. Mas não, é a mesma coisa que dizer que todos gostam de comida. Só que o brasileiro gosta da comida. Sim, todo mundo gosta de comida. De um jeito, o japonês gosta da comida de outro jeito. Mas um brasileiro vai gostar da comida japonesa. Cara, não é possível, mano. Não é possível. Todo mundo gosta de comida. Mas o japonês gosta de comida sim. O brasileiro gosta de comida sim. Bota na frente do japonês a maniçoba zona, ele vai gostar, ele vai achar bom. Bota a comida japonesa pra gente comer, a gente também vai achar bom. Porque a comida é boa.
Em algumas cidades da Suíça, por exemplo, as pessoas matam cachorros pra comer. Já no Brasil, isso aqui é bem errado, né? Um cristão brasileiro acha errado matar cachorro. Já um cristão da Suíça talvez não ache tanto. Então, ainda dentro de uma religião, existem coisas moralmente subjetivas. Matar pode até significar um... Sim, cara, mas a base... Mas alguém mata gente pra comer, porra! Você acha mesmo que ia ser normal numa cidade gigante matar gente pra comer? Essas urbanizações de tribos canibais nunca prosperaram. Adivinha por quê, bicho? Pô, mesmo pra todos os cantos do mundo. Mas nunca há um consenso entre quem se pode e quem não se pode matar. Existe uma época no nosso mundo em que não tem consenso. matar escravos era aceitável. E até hoje matar as pessoas em uma guerra... Matar escravos é assim. Cara, nunca existiu uma época em que matar escravos era certo. Tá ligado? Matar escravos é certo. Mate! Não é assim que funciona, cara. Você tá num mundo de fantasia, velho. é aceitável. Ou seja, até o conceito moral de matar é relativo. Ou seja, como se aplica essa... Sim, matar é relativo. De fato, matar é relativo. Mas matar inocente não é relativo. Matar pessoas inocentes não é relativo, cara. Se existir uma sociedade que mata pessoas inocentes, ela está fadada ao fracasso. Porque isso não é divino, isso não é homérico, isso não é paixão, isso é uma delusão. Isso é uma delusão. Não vai dar certo. Nunca nenhuma sociedade prosperou matando inocentes. E não vai. Adivinha por que nunca houve, cara? A palavra é relativo. A lei moral não é objetiva para todos os povos. Logo, se ela foi colocada por Deus, foi colocada com diferentes sensos de aplicação ao redor do mundo inteiro. O que não... Se a moralidade ela é universal, é uma discussão gigantesca. Esse vídeo não tem, tá? Esse vídeo não tem. Em respeito a quem é ateu, e tem todo um valor de comentário epistêmico de sociedades, se a moralidade ela é eterna ou universal, porque tem diferença de ser uma moralidade eterna e universal, tá? Lembrando que isso tem diferença. É uma discussão bem grande, garrida, espessa, e esse vídeo não tem. Condiz com a universalização de uma vontade benevolente. Mas isso se encaixa na descrição de um Deus que só quer ver o caos por causa da diferença de... Deus só quer ver um caos? Ai, que vídeo é esse, brother? Que vídeo é... Por que só tem ateu doente no YouTube, cara? Por que só tem ateu doente no YouTube, cara? Eu vou ao banheiro. Voltei, gente, voltei. Ainda tem metade do vídeo, tá? Eu disse que eu não ia pausar muito, mas infelizmente eu tô pausando demais. Esse cara não merece tanta atenção assim. Mas eu vou fazer, eu vou tentar aqui diminuir a minha pressão, sei lá. Mas isso se encaixa na descrição de um Deus que só quer ver o caos por causa da diferença de opiniões, como Locke. Além disso, você pode ser ateu e acreditar na moral objetiva. Não tem qualquer problema nisso. Acreditar em uma moral objetiva não depende de acreditar em Deus. Fora isso, a moralidade pode ser explicada por outras formas mais Mas aí você tá tendo um valor teleológico, né? Que você disse que não existe. evidentes e com mais dados, como a evolução humana, construção cultural ou até mesmo a maturidade da razão, da qual vai estar mais pra frente, que foi conquistada com muito estudo e pensamento, e não simplesmente construção cultural ou até mesmo a maturidade da razão, da qual vai estar mais pra frente, que foi conquistada com muito estudo e pensamento, e não simplesmente uma intuição básica. Mesmo assim, Sim, é por uma intuição básica, sim, que você pode simplesmente... Cara, esse pensamento de que você tem maturidade da razão, né?
por muito estudo. Gente, vocês sabiam que tem médico neurocirurgião que assim, leu livros, pilhas de livros que bate na mulher? Qual a maturidade que esse merda tem? Nenhuma. Nenhuma. Mas esse cara é um gênio. Ele leu vários livros. Ele, assim, tipo, pilhas de livros. Pilhas. Mas ele é um merda. Isso aqui sim é um salto lógico, né? Não. Baseado em vários estudos, que a pessoa tem maturidade da razão. Não, gente, não. Pode ser uma intuição, sim. A pessoa pode ter uma razão. Ok, existe. Existe um pensamento que muitas das vezes é esquerdista, mas esse cara aqui eu não sei qual é a posição política dele, então não vem ao caso. É, de uma difamação progressista, marxista, de que QI não existe. Tá? QI existe. Tá? QI existe e é muito bem aplicado na sociedade de hoje. Você pode questionar a utilidade dele, mas existe, tá bem? E sim, as pessoas podem nascer com QI a mais ou QI a menos, e isso vai propiciar para que a pessoa tenha mais dificuldade nesse horizonte de eventos do que outros. Então, a pessoa pode ter uma razão já inerente à vida dela por valores indutivos. Quando você tem uma família que te ama, você indutivamente vai achar que é bom amar o próximo. Se você tem uma família que é horrível e horripilante, é muito comum que você não perceba como você racionalmente não liga para a sociedade que você convive. E pode simplesmente, casualmente, ser uma pessoa horrível por causa dessa falta de base em sociedade. Isso quer dizer que é um pensamento intuitivo, mesmo que não ensinado. Mas mesmo assim, as pessoas podem nascer psicopatas ou podem nascer gênias. Podem nascer com amor, podem nascer sem amor. Não é uma obrigação. E além de que o karma, que eu acredito, né, tem toda a questão de débito e tal. Mas enfim. É extremamente fácil falar sobre o que é moral. Alguns dizem que é reconhecer o bem e o mal, ou ter forte senso de fazer o bem e evitar o mal. Só que é tão difícil fazer o bem e reconhecer o bem, que não é absurdo afirmar que todo mundo é imoral o tempo inteiro por O budismo acredita em mente em psicose, diferente de reencarnação. ignorância. O argumento da alma imortal é tipo uma ideia que diz que a gente tem uma parte de nós que é eterna. É como se tivéssemos uma alma, que é meio que a nossa essência, e que continua existindo mesmo depois que o corpo morre. Não, eu não concordo com a eternidade não, tá, gente? O budismo é valor de impermanência, né? A alma é responsável por coisas como a consciência, a personalidade e até mesmo os sentimentos. É meio que o nosso eu verdadeiro, que não se limita ao corpo físico. E aí, a ideia é que se a gente tem uma alma que continua existindo mesmo depois que a gente morre, então isso abre as portas para a existência de algo além da vida terrena, tipo uma vida após a morte, ou um plano espiritual. A alma é nossa Não necessariamente precisa de alma pra fazer isso. essência e continua existindo depois que a gente morre. Novamente, o que a gente tem aqui é uma falta de base sólida. Em anos não houve nada que detectasse alma, e todas as observações e estudos Hamlet. Hamlet. Seja honesto, cara. Seja honesto, mano. Ah, nunca foi detectado alma. Nunca foi detectado graviton. Nunca foi detectado um buraco negro. Ah, mas tem foto daquele buraco negro. Gente, é um valor estimado. A primeira foto do buraco negro traz o horizonte de eventos, a zona de acreção, mas o buraco negro em si ainda é um cálculo matemático. Nunca foi detectado o Big Bang. O Big Bang existe pra você, que é ateu, né? O Big Bang existe pra você, nunca foi detectado o Big Bang. Big Bang nunca foi detectado. Ah, mas as microwaves? Não, aquilo ali é uma possibilidade alta. Cara, assim, nunca foi detectado uma alma. Ah, nossa. Aliás, teve um experimento francês, que botou um cara prestes pra morrer numa balança de pressão mínima. E 13 miligramas. Quando o cara morreu, ele perdeu 13 miligramas. Mas tinha muitas coisas ali que poderiam ter alterado. Tipo, o casaco dele estava meio sujo, sabe? Aquela coisa de poeira que agrega poeira. Essas coisas poderiam ter acontecido. E tentaram replicar esse mesmo teste com uma outra pessoa que estava próxima de sua morte, com
balanças de micropressões assim absurdas. Mas foi bloqueado pelo governo porque isso era inumano. Fazer com que a pessoa tivesse dentro de uma desgraça, pressionado de todos os lados, e ver se ali, no leito de sua morte, ela perdia grama que fosse. Bom, eu de fato acho que é inumano mesmo, é uma coisa bem bizarra, mas eu acho curioso ainda não terem tentado fazer isso de novo, né? Porque tem tanta gente hoje que não liga mais pro ser humano, né? Tem tanta gente hoje que não tá mais nem aí se o cara é ser humano ou não, que se exploda. Eu discordo completamente, né? Mas eu acho curioso não terem tentado de novo. Como se detecta a alma? Então, justamente, como é que se detecta um graviton? Como é que se detecta um graviton? Como é que se detecta uma alma? Não, até hoje nunca foi detectada uma alma. Indicam que a mente morre. Novamente o que a gente tem aqui é uma falta de base sólida. Em anos não houve nada que detectasse alma, e todas as observações e estudos indicam que a mente e a consciência estão ligadas ao funcionamento do cérebro e do sistema nervoso. Sem qualquer necessidade Ninguém nunca conseguiu achar meio grama de consciência, tá, boyzão? de invocar a existência de uma entidade imaterial como a alma. Você pode até pensar, mas se não existe alma, como que eu penso nela? Acredite ou não, eu já vi gente dando esse argumento, e eu sei que o amigo ele não deu. E a minha resposta é, você pode ser capaz de imaginar Hogwarts e o mundo dos bruxos, mas isso não vai... Cara, esse seu argumento, ele não existe, cara. Ou, na moral, eu vou só... Ah, minha voz tá mais baixa que o vídeo? Desculpa. Não sabia, Daniel. vai fazê-los existir. Ou imaginar uma alma não faz ela existir de verdade. O argumento da causalidade formal é uma ideia que Cara, esse argumento foi muito espantalho, tá? Ele não diminuiu ninguém, mas ele foi muito espantalho. meio que questiona de onde vem a ordem e a estrutura do universo. É como se a gente olhasse para as coisas ao nosso redor. Esta é Carla. Cara, olha, esse vídeo tá muito mais triste do que eu pensei que fosse. Por que tudo funciona tão certinho, com leis e padrões bem definidos? O universo parece ser organizado de uma forma bem inteligente. Os defensores desse argumento olham para as coisas como as leis da física, os padrões matemáticos e até mesmo a forma como os átomos se organizam para formar as moléculas. Eles dizem que tudo isso parece seguir uma ordem e uma estrutura muito precisa, como se fosse resultado de algo mais do que simplesmente acaso. Cara, era bonito. Um exemplo é o movimento dos planetas no espaço. É meio incrível como os planetas seguem suas órbitas certinhas ao redor do Sol. E isso não pode ser apenas coincidência, mas sim... Não, isso pode ser coincidência pra caramba, gente. Pera aí também. Pode ser coincidência pra caramba. Pera aí. Ah, é coincidência. O gol que o Neymar fez no 6-1 contra o PSG, né? Porra. Pera aí, gente. Pode ser coincidência sim. O tanto de galáxia que tem, que tá tudo cagada. Por favor. Resultado de alguma forma de ordem ou plano por trás de tudo. Então se a gente Não, isso aqui eu acho que o cara vai refutar com facilidade, né? Espero eu. tiver essa ordem e estrutura no universo, deve haver algo que cause isso. Algo que dê forma e sentido a tudo que vemos ao nosso redor. Por que tudo funciona tão certinho? Tudo segue uma ordem e estrutura precisa. E se o Sol estivesse minimamente fora do lugar, poderíamos nem existir. Isso só pode Sim, de fato. ser coincidência. Só pode ter uma ordem e um plano por trás de tudo. Ou será que não? Se no planeta Terra não chovesse H2O, e sim diamante, nós nem estaríamos aqui. Mas isso não quer dizer que outras formas de vida não estivessem no nosso lugar. A grande pergunta desse argumento é, qual que é a probabilidade? É muita sorte que nós Qual é? estejamos nesse planeta, mas isso não significa que nós temos sorte de estarmos vivos porque Deus nos colocou aqui. Até porque as condições que nos fazem estar vivos aqui nesse planeta tornam impossível a vida em diversos outros planetas. Talvez se a ordem do nosso sistema solar fosse outra, isso tornasse a vida em outro lugar possível. As coisas acontecerem e terem uma aparente conexão não quer dizer que exista um projetista. A mesma coisa com Sim. ser rico ou pobre. Às vezes, alguns humanos nascem em famílias bilionárias e podem ter uma vida cheia de experiências que o dinheiro infinito pode proporcionar, mas isso não quer dizer que todos vão ter o mesmo privilégio de viver essa mesma vida. Um outro argumento é que Sim, pessoas ricas também empobrecem. Por que ele não falou isso? Sério. Mano, eu já tô sentindo aquele papinho progressista de economia planificada. Esse não foi o cara que defendeu o Lula? Acho que foi esse cara que defendeu, né? Que o governo Lula seria o melhor governo do país. Não eu acho que foi você, Hamlet. Teve aquele bonequinho, né? Foi você, cara. Ei, tô te vendo, viu? Tô olhando pra você. existem dias em que tudo parece conectado e você tá tendo muita sorte. Mas em contrapartida existem dias em que tudo parece desconexo, um caos, você tá tendo muito azar. Uma vítima de roubo com certeza não pensa que aquilo foi uma obra do destino. Em contrapartida, um estoico pode olhar pra esse acontecimento com uma certa normalidade, seja coincidência ou não, e dizer que aquilo é simplesmente a vida, a fortuna, o destino. O fato é que as Sim, aquele é o destino. coisas acontecem, mas é a percepção de cada humano e cada filosofia que julga Não, o destino não é percepção de cada humano. Ele existe. Você quiser ou não, o destino existe. Não é percepção do ser humano. Cara, cabe a percepção do ser humano. Cabe a percepção do ser humano que vai entardecer amanhã?
Em que momento eu posso dizer, não, agora entardeceu. Não, agora vai entardecer, independente de eu ou você perceber um mais cedo, mais tarde que o outro, mas vai entardecer. Não importa o entendimento humano, tá? Mas enfim, é o rapaz do vídeo original que tá errado. Como coincidência ou não. Não porque um projetista projetou para que tudo fosse como é, mas porque várias causas complexas dentro desse sistema que a gente chama de universo aconteceram, e delas surgem múltiplas outras causas. Entenda que não é o andar que faz correr, mas é também o respirar, o focar, o pensar e o querer. O argumento da contingência tenta entender por que as coisas existem da forma como são, O que é querer, né, amigo? Pô, também o cara... não sabendo que poderiam ser diferentes, ou nem existir. Os defensores desse argumento olham pra tudo ao nosso redor e dizem, poxa, por que esse universo existe do jeito que é? Por que as coisas são assim e não de outra forma? Ou simplesmente não existem. Tudo no universo parece depender de alguma outra coisa pra existir, e essa coisa por sua vez depende de outra, e assim por diante. É como uma grande cadeia de dependência, onde cada coisa precisa de algo anterior pra existir. Um exemplo seria a água. Ela precisa do hidrogênio e do oxigênio pra existir, e esses elementos precisam de reações químicas pra existir, e assim por diante. É uma dependência sem fim. E aí a ideia é que se tudo no universo parece depender de algo anterior pra existir, então pode haver algo lá no início de tudo que não precisa de nada além de si mesmo pra existir. Algo que seja a causa de tudo, mas que não tenha uma causa própria. Que as coisas existem Soniato. dessa forma. O argumento da contingência é quase um argumento cosmológico, mas ele tenta provar Deus através de coisas contingentes, ou seja, coisas que podem ou não existir. E se tudo pode ou não existir, então tem um momento em que nada existe. Mas isso é impossível. Portanto, é necessário que algo sempre exista e que seja a causa de todas as coisas que existem. Esse argumento nos Voltou pro início do vídeo. Eu não... Esse aqui eu tô feliz que eu realmente não preciso pausar, porque voltou pro início do vídeo. leva a crer que a primeira causa das coisas é Deus. Só que mesmo que a gente aceite que existe uma causa primordial, não há razão pra crer que É esse cara mesmo, esse canalzinho aí mesmo, que ele tava defendendo o governo Lula, é esse cara aí. Esse cara aí, eu não lembro agora se ele tava defendendo o governo Lula em si e tal, ou se ele tava falando, o Bolsonaro é um lixo. Foi o pior governo do mundo. Bolsonaro. Mas aí não tem nada a ver, né, gente? Eu tô só culpando o cara aqui por causa desse papinho de rico e pobre. Eu gosto de pegar no pé porque tem muita gente que acha que rico é do mal e pobre é do bem. Assim, eu sinceramente adoro pegar esses caras na hipocrisia, porque esses caras não têm um pingo de moral. Mas enfim, né? Não tem nada a ver com o vídeo. O vídeo dele poderia ser perfeito e ele ser o cara mais lulista do mundo, né? Mas só comentando aqui. ela é Deus. Se o tempo é cíclico, ou se o conceito de causalidade não se aplica da mesma forma em níveis fundamentais da realidade, então as conclusões do argumento podem não ser válidas. Um dos motivos do porquê a gente não consegue ver além do Big Bang é simplesmente porque as leis da física não funcionavam da mesma forma que elas funcionam agora. Isso não quer dizer que Deus estava lá, mas só que nós não conseguimos observar o que estava além. Se algo é necessário para o universo existir, esse algo pode ser muito bem só o mundo das ideias de Platão, por exemplo, onde temos as formas perfeitas de cada coisa e o universo é só uma sombra imperfeita de cada uma dessas formas transcendentes. É claro que esse é o argumento um pouco estranho dele. Logo, esse argumento nem é contra o ateísmo, sendo que você pode ser ateu e aceitar ele, até porque ele não implica necessariamente na existência de um Deus. O argumento da hierarquia dos seres diz que tudo no Qualquer coisa eu já falei no início, tá? universo parece seguir uma ordem, uma espécie de escada. Existem umas coisas mais simples, tipo os átomos. Não, esse papo de hierarquia também não acho que vai... Eu não sei se o cara vai argumentar direito, tá? Vamos ver aqui. Vamos ver aqui que eu tô curioso pra ver se ele consegue estruturar bem a argumentação sobre hierarquia sistemática, que eu não concordo muito não, tá? O argumento da hierarquia dos seres diz que tudo no universo parece seguir uma ordem, uma espécie de escada. Existem umas coisas mais simples, tipo os átomos e as moléculas, e outras mais complexas, tipo os seres vivos, incluindo a gente. E por que essa ordem? Por que as coisas são organizadas dessa forma, em vez de serem todas iguais? Essa ordem sugere que tem algo lá em cima da escada, algo que é mais perfeito, mais puro, mais poderoso do que o resto das coisas. Algo que meio que puxa as cordas e mantém tudo funcionando do jeito que é. Um exemplo seria a gente olhar pro céu e ver as estrelas. Elas são tão grandes e poderosas, e a gente é tão pequenininho perto delas. Então, é como se as estrelas estivessem lá em cima na escada, enquanto a gente tá lá embaixo. E se a gente percebe essa hierarquia dos seres, então pode haver algo lá em cima que é a causa de tudo, que dá ordem e sentido pra toda essa escada. Existe uma hierarquia Então, isso aqui não é um argumento. É uma dedução, né? Tipo... se a gente tem tantas coisas pequenas que vão unindo e fazendo coisas maiores, quer dizer que existe uma coisa ainda maior lá em cima. E daí? A coisa ainda maior não pode ser simplesmente o próprio universo, sabe? Por que o universo teria consciência se ele é a sucessão de hierárquica, sabe? Esse argumento cristão eu nunca comprei, tá? Falo aqui que esse aí eu nunca comprei, tá? dentro dos seres que vai de micro-organismos mais básicos até os humanos. Isso implica na existência de algo acima de tudo. Bom, isso implica que existem seres superiores a outros, mas com base no que você faz esse tipo de afirmação? O que exatamente torna um ser superior a outro? É a força física? A capacidade de raciocínio? Se for a força física, então os elefantes são os seres mais fortes do universo. Se for a capacidade de raciocínio, então os computadores já superaram os humanos há muito tempo. Entende? Então não há... Não, o computador não tem pensamento abstrato, cara. Raciocínio. O computador não tem pensamento abstrato.
O computador, essa aí foi boa, essa foi boa, essa foi boa. Há qualquer razão pra supor que os seres humanos são um ser mais superior. Todos têm características distintas. Uns são mais fortes, outros mais fracos, uns mais inteligentes, outros nem tanto. Mas nada disso quer dizer superioridade. Esse argumento diz que o ser humano, por exemplo, é mais complexo e mais capaz que uma pedra. Eu não acho que isso aqui tem a ver sobre ser superior que o outro, não, tá? Eu acho que ele tem justamente de dizer que a consciência, que, de novo, eu não concordo. Eu realmente não concordo com esse pensamento hierárquico, hierarquia sistemática do mundo, tá? Foi mal. Se você não tá do meu lado, faz o L aí. Pode comentar nos comentários. Fica à vontade, eu tenho todo o carinho do mundo pra conseguir ler e me informar mais sobre a posição cosmológica de vocês, tá? Isso quer dizer superioridade. Esse argumento diz que o ser humano, por exemplo, é mais complexo e mais capaz que uma pedra. Agora, imagine esse ser tão superior que é o ser humano vivendo no vácuo do espaço. Ele não viveria, ele morreria. Superioridade é indicativo não só de capacidade, mas também de autossuficiência. O ser humano não é mais capaz do que uma pedra de sobreviver sozinho. O argumento de hierarquia dos seres ignora a relação de dependência e cooperação que cada um tem com cada um. O leão nunca seria o topo da cadeia alimentar se não existissem presas mais fáceis e fracas do que ele pra comer. Não faz. O que é isso? Não faz não. Mas não. Cada um tem com cada um. O leão nunca seria sobreviver sozinho. O argumento de hierarquia dos seres ignora a relação de dependência e cooperação que cada um tem com cada um. O leão... Oxente, ele não tá... Oxi, que esse cara tá falando? Que Hamlet, pô, acorda, meu irmão. O argumento do cara é que unidos se fazem... Desculpa, a base unida é a forma para que o superior coexista. Tipo, as moléculas que fazem os tecidos, que os tecidos fazem os órgãos, que os órgãos fazem o corpo e tal. Ele em nenhum momento tá dizendo assim que não, a hierarquia não precisa do outro, não. Em nenhum momento a hierarquia não precisa do outro, tá? Ô, Hamlet, meu querido, eu não sei se você tem um pai, tá? Ou uma mãe mesmo. Mas pra um pai ser pai, ele precisa de um filho. E é uma sucessão hierárquica familiar. Pô, nunca é não necessário. É necessário sim, a hierarquia ela funciona de uma maneira orgânica, conjunta. Pô, esse argumento aqui do cara... Eu não concordo com o primeiro vídeo. Aí vem o Hamlet e refuta o cara na cabeça dele, porque tá tudo errado também. Impressionante, bicho. Eu tô cercado de idiotas. O gênio falando isso, né? Mas enfim, não. Tá todo mundo errado aqui. Todo mundo. Nunca seria o topo da cadeia alimentar se não existissem presas mais fáceis e fracas do que ele pra comer, e assim sucessivamente, até aparecer um animal mais forte que o leão. Fora que, se a gente aceita que existam seres mais perfeitos e superiores do que outros no universo, a gente tá dizendo que existem seres imperfeitos no universo também. E como que explica a existência de sofrimento e caos se o universo é supostamente governado por um ser perfeito? É esperado de um ser perfeito uma criação perfeita, e não uma hierarquia entre... Não, cara, no ser perfeito da Bíblia tem livre e espontânea vontade. De novo, cara, você já falou sobre isso no momento anterior. Eu não vou me repetir, gente, foi mal, velho. Eu tô fazendo um papel de cristão aqui de novo. Imperfeitos e perfeitos. O argumento da necessidade da razão reflete sobre o papel importante que a nossa capacidade de pensar e raciocinar tem na nossa vida e no universo. Cara, se a gente parar pra pensar, a razão é essencial em tudo que a gente faz, desde tomar decisões simples do dia a dia até entender os mistérios mais profundos do universo. A razão tá sempre lá, guiando a gente. Então se a razão fosse apenas uma ilusão ou algo secundário, a gente não veria tanta importância dada a ela em todas as áreas do conhecimento humano, tipo a ciência, a filosofia, a matemática. Todas elas dependem da nossa capacidade de raciocinar de forma lógica e coerente. Um exemplo seria se a gente olhasse para os grandes avanços da humanidade, tipo a descoberta da eletricidade ou o desenvolvimento da medicina. Tudo isso foi possível porque as pessoas usaram a razão para entender o mundo ao nosso redor e resolver problemas complexos. Então se a razão é tão crucial em tudo... Ei, amigo, refuta isso aí. Tudo que a gente faz. Logo, isso meio que sugere que ela não é apenas uma característica casual ou acidental da nossa existência, mas sim algo que faz parte da natureza fundamental. A razão tá sempre guiando a Peraí, Hamlet, o que você vai falar que vai refutar isso aí? gente. Se a razão é tão necessária, isso sugere que ela não é tão acidental, mas sim algo que faz parte da natureza fundamental do universo. Dizer isso é dizer que se todo ser humano tem um braço, porque é necessário, o universo também tem um braço. Essa é uma inferência precipitada, onde você... O universo se autoconhecer, sermos a natureza autoconsciente, para ele é refutada porque braços. Você implica que existam conceitos fundamentais em todo o universo, quando na verdade pode ser só uma característica humana. A razão pode ter sido criada pela própria evolução humana, ou pelo desenvolvimento cultural da humanidade. Você não tá refutando esse cara. Você tá dando uma teoria que não tem nada a ver. Você tá tangenciando o tema, Hamlet. Você está
tangenciando o tema, Hamlet. Não tem nada a ver. Não há evidência que mostre que poderia ser algo transcendente a isso, algo além. A razão não é o único. Cara, me diga um ser que tem autoconsciência, que consegue ter a percepção do universo com um braço que você deu aí de comentário. Vale dizer, o budismo, principalmente em detrimento do Yogacara, tem a sistemática de 6 consciências, tá? A gente meio que olha assim e diz que tudo tem no mínimo 3 consciências. Mas o ser humano tem uma consciência abstrata, que nos ilude, que nos ensina, faz muitas coisas. Mas é muito difícil de você encontrar isso em outro animal, né? Mas existe consciência da paixão, por exemplo. Isso vai acometer a outros seres vivos, né? Mas enfim, eu não sei decorar os nomes das 6 consciências do Yogacara, mas enfim, né? O único guia da vida humana. A intuição, a imaginação, o inconsciente, os sentimentos, tudo isso existe, mostrando que a razão não é tão fundamental assim. E existem seres que sobrevivem sem razão. Na verdade, O que é existir? O que é existir? Pergunta pro Hamlet, o que é existir? Eu queria muito que ele dissesse assim, não, existir é você estar aqui. Não, existir é existir, pô. Eu provo que eu existo, porque eu penso. O que é pensar? Bom, na verdade, o instinto de sobrevivência existe em mais seres do que a razão, fazendo com que ele seja mais fundamental e abrangente do que ela. Isso até se encaixa no argumento do terremoto lá que ele deu. Logo, se você fosse apontar a necessidade de algo, seria muito mais crível apontar a necessidade do instinto de sobrevivência. Fora que ainda existe uma discussão enorme sobre o que é razão, tanto filosófica quanto científica. E nisso a gente entraria em outros temas como o livre-arbítrio, mas isso aí fica para outro vídeo. O materialismo é uma visão de mundo fica pra outro vídeo, mas o cristianismo é baseado em livre-arbítrio, cara. Ah, eu tô perdendo meu tempo aqui, cara. que diz que tudo que existe é feito de matéria. Tipo, tudo que a gente vê, toca e sente é só um monte de átomos e moléculas se juntando de formas diferentes. Não tem nada além disso, segundo os materialistas. Mas olha só, o materialismo é meio... Eu não acredito que esse cara vai defender o materialismo na minha frente. Mano, sério. Eu não vou refutar o materialismo aqui. Eu não vou. Parece que tem uma turma de gente no YouTube pedindo pra que eu refute o materialismo. Pode ser. Um dia talvez alguém pague aí um vídeo de materialismo. Aí eu vou lá e mando os meus takes, tá? Mas eu não vou falar sobre materialismo pra esse cara aqui. O Hamlet deve defender o materialismo até... Nossa, ele deve tomar banho com materialismo. Passando assim, se limpando. Materialismo em todo momento. limitado, porque ignora ou desconsidera completamente outras partes da nossa experiência humana. Como é que a gente explica o fato de a gente pensar, sentir, ter experiências conscientes só com base em átomos e moléculas? É meio complicado explicar coisas como amor, empatia, criatividade e até mesmo o próprio ato de pensar só com base em matéria. O materialismo não consegue explicar completamente a nossa experiência humana, especialmente quando se trata de coisas como a consciência. É verdade que o cérebro está envolvido em todo o processo, mas ele não explica tudo. Tem coisas na nossa experiência, como sentimentos de amor, beleza e até mesmo a sensação de eu, que estão além da simples atividade cerebral. É como se houvesse algo mais. Então, mesmo que o materialismo dê uma explicação científica para essas coisas, ainda tem algo além da matéria que influencia a nossa experiência humana. É como se a gente estivesse tentando encaixar um quebra-cabeça, mas sempre Não é possível que o Hamlet vai tentar refutar isso, cara. Não é possível. faltasse uma peça. Ele reconhece Esse aqui Eu tô com medo do que o Hamlet vai falar, cara. É como se a gente estivesse tentando encaixar um quebra-cabeça, mas sempre faltasse uma peça. Ele reconhece que o cérebro tem influência no pensamento, mas diz que isso não explica a experiência do consciente e do senciente. Por exemplo, a neurociência cognitiva estuda como os processos mentais têm relação com a mente. Claro que a ciência, como um todo, não tem resposta pra tudo e qualquer fenômeno mental, mas de pouco Mas não quer dizer que é Deus, é isso que você vai dizer? em pouco a gente tá descobrindo como essas coisas acontecem. Antigamente as pessoas consideravam os fenômenos da mente totalmente vindos da alma. Hoje em dia isso já tem mudado muito. Por exemplo, Hoje em dia já tem mudado muito. Caguei, irmão, se tem mudado muito hoje pra você, bicho. Isso não refuta ninguém. Tá tão certo quanto o outro, cara. a sensação de bem-estar ou qualquer outra sensação, como a de amor, é associada com os neurotransmissores. E mesmo Ah, vai se fuder. Ah, vai se fuder. que a ciência tenha avançado muito nesse campo, ela ainda não sabe de tudo. É verdade. A ciência, na verdade, é uma grande dúvida. Até porque a certeza é a redução dessas dúvidas, e não um simples salto de fé. Isso é a ciência. E quanto ao materialismo, E o que tem a ver com cosmovisão, sua ciência, cara? O que tem a ver, bicho?
Você não tá refutando ninguém, você não tá falando de ninguém, você tá falando do que você quer. Você tá escutando o que você quer. Não é porque o materialismo não explica algo ainda que esse algo só não pode ser material. O que acontece Ai, caraca. Aí, meu irmão, se você é ateu e tá assim, cuidado, viu? Cuidado. é a ciência. E quanto ao materialismo, não é porque o materialismo não explica algo ainda que esse algo só não pode ser material. O que acontece é que ainda não foi explicado. Isso não quer dizer que não foi explicado. O materialismo não é uma filosofia fechada que não se abre a novas descobertas. Na verdade, ele tá sempre se atualizando. Desde a antiguidade, Cada filósofo materialista? Qual filósofo era materialista? Me diga. Hamlet, se isso aqui chegar em você, me diga aí quais são os... É porque o cara pesquisando, o cara vai saber, né? Mas pesquisa aí, cara. Pesquisa aí. Você vai ver que praticamente todos os filósofos principais não são materialistas. Cara, entenda. Materialismo. Hamlet. Olha o que você falou. Não é porque o materialismo não mostrou que não seja materialista. Hamlet. Qual é a diferença dele falar que isso é Deus? Você tá propondo uma resposta que você não tem. Você não tem estudo para provar o que você está comentando. Ah, não quer dizer que é material que não é Deus. É a mesma coisa, Hamlet. Exatamente a mesma coisa, cara. Assim, de coração, cara. De coração, bicho, você tá sendo muito desonesto. Você está sendo muito desonesto. Você tá se colocando num papel onde você não tem rusgas, que você não tem dúvidas. Não, a ciência, ela não tem respostas ainda. Cara, como se para quem acredita em Deus, a resposta fosse tudo também, né? Tudo é Deus no final. Parece que é aquele papo ateu de que você não concorda é Deus. As lacunas de Deus. O que é lacuna, o cara vai lá e enfia Deus. Não é assim também, pô. Não é assim também, cara. Pô, respeita os caras. Respeita os caras. filósofo, cientista, dá a sua contribuição para isso. Fora que o fato da sensação de amor ser explicada pela neurociência não quer dizer que ele seja menos ou negado. Não, o amor nunca foi provado cientificamente como, me dê 2 gramas de amor aí, tá? Não. Mesmo que existam vários processos químicos e neurosomáticos, não necessariamente é amor, tá? São ações que levam em consequência do amor, mas não é o amor. Assim. Opa! Obrigado, enjoy yourself, enjoyer. No meu ponto de vista, é você achar que o amor seria menor caso ele conseguisse ser explicado totalmente pelo materialismo. Aí você me pergunta, por que você acha que o materialismo... Sim. No dia que o materialismo me provar que existe 2 centímetros cúbicos de consciência, eu abandono minha religião. No minuto que isso aconteceu, eu abandono minha religião. O materialismo provém mais respostas do que o que ele tá tentando dizer. Simplesmente porque o materialismo, entendido por mim como ciência, a neurociência, enfim, tudo que é material... Cara, neurociência não é material. Tem mais bases sólidas e mais evidências do que ele tá tentando mostrar. O que ele diz é, o material... Cala a boca. Eu não consigo. Esse cara acha que a Bíblia é dessa finura, cara. Esse cara acha que é dessa finura. Não é material. Não é possível, cara. A neurociência é mais complexa do que você trouxe. É espantalho, meu irmão. Você tá espantalificando o cara. Você disse que vai respeitar o outro. Você não tá respeitando o outro, cara. Você não tá. Enfim, tudo que é material tem mais bases sólidas e mais evidências do que ele tá tentando mostrar. O que ele diz é, o materialismo não explica isso. Olha as bases sólidas e evidências que você simplesmente disse que não sabe. O que ele disse? Porra, não, a gente não tem respostas, mas você é burro. Mas você não tem nada pra dizer. Você tá só colocando Deus aí no lugar. É muito fácil, né? Cara. Ó. Vamos lá, né? E aquilo, mas outra coisa pode explicar. O problema é que ele ignora as respostas que o materialismo dá pra essas coisas e, por outro lado, ele não apresenta... Você tá ignorando.
Gente, eu não vou mais pausar. nenhuma evidência de outra coisa que poderia explicar e nem como poderia explicar. Fora que se você se fecha para explicações puramente transcendentais e fora da matéria, você perde todos os argumentos da teologia natural, que busca conhecer Deus através da observação, razão e sem a necessidade da revelação. Inclusive, vários argumentos que ele mesmo propôs fazem parte da teologia natural, como o caso do argumento cosmológico, teleológico e moral. O evolucionismo biológico é uma ideia que diz que tudo que a gente é e faz pode ser explicado só pelas leis da biologia. É como se todas as nossas emoções, pensamentos e comportamentos fossem só resultado das nossas células e processos biológicos no corpo. Porém, o reducionismo biológico é meio simplista demais, porque ignora outras coisas importantes que influenciam quem a gente é e como a gente acha. Uma das críticas é sobre a mente e a consciência. Tipo, o reducionismo biológico diz que tudo isso é só resultado de neurônios disparando no cérebro. Mas será que é só isso mesmo? Tem muita coisa na nossa experiência humana, como sentimentos, intuições e, novamente, a sensação de eu, que estão além da simples atividade cerebral. Outra crítica é sobre o ambiente e a cultura. Mesmo que a biologia tenha um papel importante na formação de quem a gente é, a nossa personalidade e comportamento também são muito influenciados pelo ambiente que a gente vive, pela nossa educação, pelas nossas experiências sociais e por aí vai. E isso tudo não é só biologia. O reducionismo biológico, assim como o materialismo, também é limitado e não consegue explicar completamente a complexidade da experiência humana. É como tentar entender um quadro olhando só pra um pedaço dele, e aí você acaba perdendo o quadro todo. Bom, primeiramente eu nunca vi nenhum ateu dizendo que a humanidade pode ser explicada só pelas leis da biologia, isso porque eu Sim! Sim, já teve. O Epifania. acho meio ridículo até, é como se você pegasse o curso de oceanografia e falasse, caraca, tudo pode ser explicado por peixes e oceano. Mas é legal notar Não, cara. Você não entendeu. Você não entendeu. O Epifania literalmente falou que nós somos apenas interações atômicas. É exatamente o que esse cara tá falando. a sua comparação da vida humana com um quadro. Ao meu ver, é uma técnica persuasiva de narrativa, na verdade. Isso porque o quadro, ele tem um projetista, ele tem um pintor e uma intenção do pintor. Isso induz quem tá assistindo o vídeo a pensar que a vida é como um grande quadro, com um pintor e a sua intenção. Só que a vida humana não dá qualquer motivo pra acreditar que tenha um artista ou um significado e uma intenção. O cérebro humano não aparenta ter nenhum outro propósito a não ser buscar energia pra buscar mais energia, com diversos não aparenta que tenha um artista ou um significado e uma intenção. O cérebro humano não aparenta ter nenhum outro propósito a não ser buscar energia para buscar mais energia. Com o humano não aparenta ter tenha um artista ou um significado e uma intenção. O cérebro humano não aparenta ter nenhum outro propósito a não ser buscar energia para buscar mais energia. Você busca não aparenta ter nenhum outro propósito a não ser buscar energia para buscar mais energia. Throw your books. Com diversos meios Novo Protec Serum. Já vi a porra Primeiro do sérum propaganda sabonete. depois, cara. Só que a vida humana não dá qualquer motivo pra acreditar que tenha um artista ou um significado e uma intenção. O cérebro humano não aparenta ter nenhum outro propósito a não ser buscar energia pra buscar mais energia, com diversos meios de conseguir isso e com diversas nuances, é claro. Falando sobre mim, ainda dentro desse argumento, eu não acho que as coisas possam ser provadas de um ponto de vista só biológico. Acho que é uma junção de campos de estudo que nós temos, assim como a filosofia. Talvez um dia a ciência chegue em uma teoria geral de tudo, mas até lá eu provavelmente vou estar morto. Então, O positivismo lógico é uma ideia que diz que só dá pra saber alguma coisa se puder ser comprovada cientificamente, onde tudo Impossível o Hamlet refutar isso. Ele vai entrar em contradição, ele não vai entender a pergunta e ele ainda vai dizer que esse garoto não faz sentido.
que não pode ser observado ou medido de alguma forma simplesmente não existe. Mas olha só, o positivismo lógico é radical demais. Ele acaba excluindo muitas outras formas de conhecimento que não se encaixam no modelo científico tradicional. Uma das críticas mais comuns é sobre questões que envolvem valores, ética e até mesmo a própria filosofia. Tipo, como você vai provar cientificamente se é certo ou errado ajudar alguém ou se existe um propósito maior na vida? Essas coisas são meio subjetivas e não dá pra medir com um tubo de ensaio. Outra crítica é sobre a própria autocontradição do positivismo lógico. Ele diz que só dá pra saber coisas que podem ser comprovadas cientificamente, mas isso mesmo não é uma afirmação científica, é mais uma crença ou filosofia. Então é mais ou menos isso. As críticas... Exatamente. O método científico, ele não foi capinado. Tinha uma grama com um método científico e todo mundo seguiu. Não, o método científico foi desenvolvido por seres humanos. ao positivismo lógico sugere que ele também é limitado e não consegue abranger toda a complexidade do conhecimento humano. Quanto a isso, eu só tenho uma consideração a fazer. Nenhum método científico pode provar a si mesmo, porque eles são metodologias pertencentes à epistemologia e não à ciência. Essa é uma afirmação metodológica e não empírica. Logo, ela não tem nem a necessidade de ser provada, mas sim testada ou descartada. A sua eficácia se dá na ciência, mas a sua afirmação é epistemológica, do conhecimento. A minha conclusão depois de assistir isso é que nenhum desses argumentos foi de fato. E daí? E daí, pô? Você foi positivista esse tempo todinho. Aí você vai dizer que é, mas tá no campo da epistemologia. Você trouxe um argumento epistemológico durante o vídeo inteiro. Pô, eu não entendi o seu ponto agora, cara. Não, sério, pera. E não consegue abranger toda a complexidade do conhecimento humano. Quanto a isso, eu só tenho uma consideração a fazer. Nenhum método científico pode provar a si mesmo, porque eles são metodologias pertencentes à epistemologia e não à ciência. Essa é uma afirmação metodológica e não empírica. Logo, ela não tem nem a necessidade de ser provada, mas sim testada ou descartada. A sua eficácia se dá na ciência, mas a sua afirmação é epistemológica, do conhecimento. A minha conclusão depois... Tá. E você não foi... Hamlet, você deve ter... Cara, você deve ter pensado demais. Caralho. Nesse vídeo inteiro eu fui positivista. Nossa! O que eu faço? O que é positivismo? Nossa, eu fui isso e tem o vídeo inteirinho, cara. Pô, mano, já sei. Cosmovisões. Episteme? Sabia que não cabe à ciência se autocomprovar? Porque isso entra no mundo epistemológico. Você não fez isso o vídeo inteiro, Hamlet. Você não fez isso o vídeo inteiro. Você foi exatamente o que o cara criticou o vídeo inteiro. Eu perdi forças. Depois de assistir isso, é que nenhum desses argumentos foi, de fato, contra o ateísmo. Eles são mais pra tentar provar a existência de Deus sem uma resposta da religião. Mas isso não torna o vídeo menos interessante da gente discutir ou ver. É legal esse tipo de argumento, são argumentos bons. E é muito legal discutir o quanto de lacuna tem neles, ou o quanto errados eles podem estar, ou os limites da nossa imaginação ao imaginar esses argumentos. Bom, eu acho que é a primeira vez, e talvez a última, que eu faço algo assim, menos se vocês gostarem bastante. Então deixa um comentário. Cara, não, por favor, desista! Tá, volta pros seus videozinhos de Minecraft. Volta pros seus videozinhos de curiosidade, Hamlet. Desista. Por favor, cara, volta aí pros teus vídeos de... Cara, sério. Desista. Desista, cara. Desista. Volta pra isso aqui, ó. Qual o teu CPF e o CEP? Eu moro em uma dimensão entre... Isso aqui tu manja pra caralho, isso aqui. Um console que... Mano, o Datena simplesmente meteu uma cadeirada no Pablo Marçal. Simplesmente o idoso Datena, com 67 anos, conseguiu fraturar a costela de um cara que ensinou como se defender de tubarão e onça. E como se não bastasse, ele foi de ambulância pro hospital, respirando o oxigênio lá no alto. Época de eleição, sempre acontece esse tipo de coisa, mas o tanto que esse cara... Não seja burro, você não vai ficar rico jogando no Tigrinho. Isso tem sido... Mano, o Datena simplesmente meteu uma cadeirada no Pablo Marçal. Nas fotos que ele compartilhou internado, a pulseira que indica a gravidade do caso dele é a verde, ou seja, a menos urgente. Mas isso aí é até fácil inventar uma desculpa, né? O Datena disse que só se arrepende de não ter completado a façanha, e por mais que tudo isso tenha sido claramente estratégia política do Marçal, de provocar algum adversário até que o elo mais fraco cedesse, não deixa de ser muito, mas muito engraçado. Mano, o Datena simplesmente
É isso, mano. Você faz esse conteúdo aí, o conteúdo sem opinião, conteúdo só assim, sabe? Fala o que aconteceu, acabou. Fala uma realidade, acabou. Não entra no universo questionativo, sabe? Essa seara não dá. Não dá hoje. Não dá hoje. Se você parar, estudar, realizar, amar e voltar, pode ser que você seja um bom argumentador, pode ser que você volte. É impermanente, amigo. Você tem toda a chance do mundo de ser a melhor pessoa possível. Mas hoje é não. Tá? Hoje é não. Show. Acabou. Gente, 2 horas de reação de um vídeo de meia hora. Olha, eu vou matar quem mandou esse vídeo. Esse vídeo foi ruim. Tá? Esse vídeo foi ruim. Muito ruim. Muito ruim. Mas ele não é como Epifania, que é debochado. Que é debochado, que mente. Ele só tá errado. É bem diferente, tá? É bem diferente. Que achou amor, mas não durou não. Levou uns bolos, tudo de uma vez só. Namorada maluca, com chave na mão, tentou esfaqueá-lo na panturrilha sem dó nem razão. Namorou a mina do céu, oh, e ganho budista. Não tem descanso não, seu coração partido em 1000 pedaços no chão.